queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Desde já, eu desejo a você que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja no seu coração. Peço também para que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe os conteúdos de evangelização da nossa comunidade. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui mais um amigo meu e amigo da comunidade Boa Nova também, Padre Ricardo. Seja bem-vindo, Padre Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês. Obrigado. Para mim é um momento de compartilhar, de estar aqui para aumentar cada vez mais a nossa fraternidade. E afinal de contas, neste momento de pandemia, a gente precisa dar as mãos. Verdade. E colocar o Senhor na nossa frente e caminhar. Amém, verdade. Padre, vamos começar aqui, vamos perguntando, o senhor é natural de onde? Aqui de Campo Grande mesmo? Eu sou nascido em Campo Grande, sou descendente de meus pais são de Pedro Gomes, meu pai é de Pedro Gomes, minha mãe é de Minas Gerais. Eu nasci nessa cidade, fui criado até os 18 anos no bairro Jardim Anache. Jardim Anache fica perto de onde? Aqui? Ao lado do Nova Lima, paróquia Nossa Senhora das Graças, a qual eu tenho alegria e mando um abraço a todos de lá. E fiquei lá até os 18 anos. Aí com 18 anos eu passei na faculdade e logo eu fui para o seminário. Essa é a realidade. Aí você passou então assim, toda a sua infância, juventude lá, no Jardim Anache? Sim. Infância e adolescência toda foi lá, toda lá. E sua família sempre foi católica, padre? Toda ela ou não? Como Sim, aí tem uma história muito interessante, porque meus pais, eles se conheceram dentro do grupo de jovens. Olha! E eles participavam ali da capela, que hoje é paróquia São Pedro, e se conheceram, namoraram e logo em seguida, depois de um tempo, eles se casaram. Então, eu tenho um berço católico assim, muito forte, meus pais são muito de oração, eles participam da igreja. Hoje, atualmente, a minha mãe, ela é ministra, né? Meu pai acompanha, porque tem que levar ela para visitar os doentes, levar comunhão. Então, eu quando criança, eu não era muito fã da igreja. Eu sempre fui muito obrigado. Era uma briga todo domingo de manhã para ir à missa. Nossa paróquia ela é toda organizada como capela. A raiz dela é dos salesianos. Sim. Né? E minha mãe já tinha uma amizade muito grande com os salesianos por causa do Hospital São Julião, que é ali a nossa referência ao lado, né? A paróquia São João Bosco, que é a nossa mãe, que fundou a paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Padre Luiz de Fávero, o Padre Fortunato, o Dom Bruno Pedron, que foi na época que a gente trabalhava muito no oratório dos salesianos. Então, essas coisas todas que formaram ali os pilares, as bases da vida familiar, né? Do meu pai e da minha mãe, e que isso eles passaram para mim. Né? Então, por isso que a gente tem esse carinho muito grande por São João Bosco. E depois do seminário, praticamente mais no sacerdócio, eu procurei aprofundar sobre a vida dele, porque eu tenho uma admiração. Se tem alguém que é apaixonado por Dom Bosco, sou eu. Eu gosto demais assim da vida, da história dele. Então, e tudo isso aconteceu ali no Jardim Anache, a paróquia, na época era a capela Nossa Senhora das Graças, hoje é paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Que hoje é o Padre Miguel Porto, que é o pároco lá. E os amigos que eu conquistei naquela época, hoje muitos deles têm encontrado por aí, isso é muito bom. Quantos irmãos vocês são, padre? Nós somos três filhos. Eu sou o mais velho, aí eu tenho a do meio, que é a Juliana, depois eu tenho a Mariana, que é a caçula. Somos três irmãos, as duas são casadas, né? Eu sou sacerdote, portanto solteiro. E cada uma delas tem 2 filhas, então eu tenho 4 sobrinhos. E agora, legal. Mês de outubro, vai nascer o 5º, e é o menino. Eu até brinco com meus cunhados, falei, agora vocês. Agora vai. Né? O menino no meio delas, agora é uma bênção de Deus muito grande. Que maravilha, pai, que maravilha. Nessa época que você participou lá, infância, juventude, na sua adolescência, você participava de algum outro movimento? Você gostava de participar dos oratórios, alguma coisa nesse sentido? O que você participava lá na igreja? É claro que no início, como você falou, não gostava muito de ir, né? Mas e depois? Você pegou gosto? Como que foi? Antes, até os 15 anos,
eu ia no oratório, participava, fui coroinha na comunidade matriz ali, da Nova Lima, era coroinha dos salesianos. Depois que entrou os padres diocesanos, porque nós fomos assumidos pelos diocesanos da Itália. Então a diocese de Asti, que fica próximo de Turim, na Itália, adotou a paróquia nossa. O Dom Vitório, na época, fechou o projeto Fidei Donum, que os padres que são diocesanos das dioceses da Itália, eles vão para outros países. Nossa. E aí a gente ficou com ele de 92 a 2002. Então foram 10 anos, né? Logo após os salesianos, eles que assumiram. Mas enfim, até os 15 anos eu não tinha assim, muito envolvimento. Eu ia na missa por obrigação. Para mim era uma irritação tremenda. O oratório eu gostava porque esporte, o lanche do final que a criançada gosta, né? Então, mas aí com os 15 anos, quando eu estava para fazer a minha crisma, eu conheci o meu catequista, que esse catequista chama-se Eugênio, e ele foi o divisor de águas. Deus usou ele para me chamar para ser padrinho do filho dele. E quando ele me chamou para ser padrinho dele, porque eu tinha uma promessa para mim. Quando eu fizesse crisma, eu nunca mais ia pisar na igreja. Essa era a promessa. Que promessa que é essa? Eu tinha essa Tem promessa. gente que não faz a promessa, mas faz isso, Não, né? eu falei, eu vou fazer essa promessa, porque aí não tem como meu pai e minha mãe me obrigar depois Você disso. vai fugir. Eu não vou mais na missa, eu não preciso fazer mais nada. É o que eu achava, né? Então aí Deus teve um jeito de me encantar com as coisas. O que o meu compadre fazia, meu catequista? Ele gostava de tocar violão. Até hoje ele toca violão profissionalmente, né? Toca nas missas. Acredito eu que ainda esteja colaborando ainda no Hospital São Julião, nos domingos. Então isso me encantou e aí me interessou a aprender a querer tocar violão. E aí começou essa amizade. As catequeses às vezes aconteciam na casa dele, eu criei amizade com a esposa dele, e o nosso grupo era um grupo de 5 a 10 pessoas, então foi aquela coisa toda. E a companheira que foi comigo para ser madrinha, padrinhos do filho dele, é uma catequista, né? Então isso tudo foi a motivação que Deus foi colocando no meu caminho. Quando eu percebi, ele começou a me motivar. Por que você não começa a organizar alguma coisa aqui na igreja, a fazer? Vocês não poderiam ser um grupo de jovens, vocês? E aí que surgiu a história, e aí que eu comecei a gostar. E comecei, quando eu vi, eu estava participando quase todos os dias na igreja, sempre tinha alguma coisa para organizar, para participar, porque grupo de jovens numa comunidade sempre tem aquela questão de ser os que vão carregar cadeira. Sim, antigamente era muito isso. assim, hoje nem tanto. Mas Mudou bastante a mentalidade, né? Graças a Deus, né? Mas a gente tinha essa realidade, tocar na missa, fazer leitura, comentarista. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu ainda sou muito. O que eu faço é que as pessoas acham que eu não sou, é que eu enfrento a minha timidez, o meu medo. Então, por exemplo, as pessoas às vezes não acham, quando eu estou fazendo homilia, se eu vou para um lugar que eu não conheço as pessoas, dá um certo nervosismo. Porque a gente tem a pessoa tímida, ela tem como que você vai chegar. Mas depois que você quebra, facilita muito. Então aí foi nesses momentos que o meu encantamento foi tão grande, mas foi tão grande que eu já comecei a ter chave da igreja. Nossa, já? Aí as minhas participações eu Isso colaborava. com quantos anos? 15 anos, mais ou menos? Eu já tinha 16 já. 16. E aí eu comecei a perceber, aí veio um seminarista que veio fazer experiência do intervalo entre filosofia e teologia, e ficou com o padre, que o padre diocesano que estava lá conosco, chamava-se Padre Luiz de Pineda, e o Padre Vicente Balsam. E aí ele veio morar na casa paroquial. E aí ele acompanhava o nosso grupo. E nisso ele começou a cutucar. Você não quer ser seminarista? Não. E eu sempre tinha no meu coração assim, ser padre? Cai fora, não quero nunca isso pra mim. Deus me livre. E eu pensava um monte de coisa, falava um monte de coisa, e que hoje eu vejo, falei, meu Deus, isso é pra pagar minha língua, né? Foi situações assim. Que situação. E aí começou um monte de casal, e ele espalhou para o pessoal na comunidade, e o pessoal começou a pegar no meu pé, começou a falar. E eu comecei a perceber que realmente eu tinha o dom para aquilo. E eu comecei a fazer, e aí eu tinha medo de dizer... Como que era o nome dele, padre? O nome dele, hoje ele é padre lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Ele chama-se Edson Jacques. Que legal, Ele não está mais aqui, ele ficou praticamente só 2 anos aí, e depois foi embora. Né? Mas então foi ele que deu esse start no seu chamado, assim. Sim. Além das as outras pessoas eu achava que era perseguição. Da boca dele eu achava... Achava que o pessoal queria te forçar. Exatamente. Da boca dele veio como uma voz de Deus. Sim. É nesse sentido, né? E aí eu comecei, e eu sempre falo isso para os jovens hoje, eu comecei então a visitar todas as congregações. Naquela época tinha 17 congregações masculinas aqui. Eu visitei todas. Todas eu posei, eu fiquei no final de semana, eu ia nos encontros vocacionais e aí eu fui percebendo isso. E aí, quando chegou aos 18 anos, chegou a época de fazer faculdade.
E aí eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu tinha vontade de fazer. Fiz faculdade, passei, era letras, porque eu já tinha uns 5 anos que eu fazia curso de inglês, a minha ideia era morar no Canadá, a gente estava, naquele ano inclusive eu ia ter que fazer uma prova para eu me tornar professor, né? E começar a fazer intercâmbio na cultura inglesa. Mas você queria ir pro Canadá, Sim, padre? sim. Porque você gostava, você achava bonito? Sim, a cultura, porque eu queria voltar e trabalhar na escola que tem aqui em Campo Grande da cultura inglesa. Né? Ah, sim, tá. Essa era a ideia, a gente tem que fazer a tal da imersão, que eles falam, né? Entendi. Você tem que ir pro lugar, porque o inglês tem 4 dialetos que são os mais conhecidos, então o Canadá é um deles, né? Por mais que seja inglês, ele é diferente do inglês dos Estados Unidos mesmo, ele é diferente do inglês da Inglaterra, são próximos, mas enfim. Então aí era essa a minha cabeça, a minha ideia que eu achava. Sim. Aí até que eu percebi, na hora que eu fiz a faculdade, eu passei no vestibular, uma tristeza veio muito grande. Aí o padre da minha paróquia falou assim: o que aconteceu? Você passou, você tinha que estar pulando de alegria, eu estou mais feliz que você. E aí eu entendi que não era isso que eu queria. Eu comecei, fiquei 2 meses fazendo faculdade, saí e descobri que eu podia mudar de curso, eu entrei na filosofia. Aí naquele ano eu procurei o Dom Vitório, e aí falei, Dom Vitório, eu quero ir pro seminário, e nada contando para minha mãe. Minha mãe desconfiava, mas não tinha certeza. Por causa da questão que muitos pais têm, aí eu me direciono aos pais. Isso, que pode falar para eles. A questão do apego, né? Por mais que a mãe fala que não, e eu sei que ela pode até ver esse vídeo, mas é verdade. O apego com os filhos, aí a gente não quer deixar o filho sair, que a gente quer ele do lado da gente, né? Como eu já ouvi de alguns pais, não, ele tem que morar no fundo de casa porque ele tem que estar aqui comigo. Casou, morar no fundo de casa. Então, essa é um pouco que dificultava eu dizer o sim para Deus e o sim para minha família, e falar assim, olha, eu estou indo. Quando eu contei, eu já estava caminhando muito, já conheci todos os sacerdotes que tinham aqui, já tinha um entrosamento com seminaristas, e aí chegou o final do ano, eu falei assim, mãe, olha, eu vou para o seminário mesmo, eu quero ir. Foi triste, sofreu, ficou crise, mas aí eu comecei a minha caminhada. E aí, seminário para mim foi um tempo muito abençoado, porque é aquela história de quem faz a caminhada, vocês têm esse processo dos passos dentro da formação para quem quer ser consagrado nas novas comunidades. O seminário também, a gente passa por tantas crises, por tantas dificuldades, e aí você fala se é isso, se não é. Nos últimos minutos, faltando 1 ano para me tornar padre, eu ainda estava em crise, estava arrumando a minha mala para sair do seminário. Então são essas coisas assim, e aí eu olho para trás, né? O tempo lá de grupo de jovens, hoje eu vejo o pessoal casado, vejo muita gente que se encaminhou na vida, fala, mas como que foi bom aquele tempo, né? E eu digo isso, jovem tem que participar da igreja porque isso deu uma base para mim, para eu poder decidir o caminho que eu queria tomar na minha vida. E eu tenho muito assim comigo que eu quero uma coisa nobre, eu não quero uma coisa ficar... Às vezes eu vejo alguns jovens, nada contra, mas às vezes pulando de galho em galho para certas vocações, e aí não dá, eu faço uma faculdade, aí fecho, aí começo outra, fica naquela indecisão. E eu pedia muito para Deus que eu quero entrar numa coisa e quero seguir e morrer com aquilo ali, né? Se eu fosse casar, eu queria morrer com aquela mulher, eu não queria ficar pulando de galho em galho, e isso até hoje eu tenho na minha vida, eu gosto muito disso. Padre, nessa época de seminário, aí você tá... Que ano que você entrou no seminário? Que ano foi? 2000. 2000 foi quantos anos até a ordenação? Foi até 2006, até 2005. É porque como eu fiz, em 1999 eu fiz a filosofia por minha conta. Aí tirou. Ficou 6 anos no seminário, né? O Dom Vitório naquela época tinha isso. Hoje o projeto formativo do seminário é outro, não tem nada a ver mais com o que eu vivi. É totalmente diferente. Fala para os meninos, vocês estão vivendo... Primeiro porque hoje nós vivemos só do nosso estado, né? O seminário é só o estado do Mato Grosso do Sul. Na minha época tinha o estado do Mato Grosso, então era praticamente de 100 a 110 seminaristas dentro daquele seminário. É totalmente diferente, né? Então hoje, como padre diocesano, eu olho para essa realidade e vejo assim, como foi bom. Vale a pena. Mas na hora que você está vivendo, você só vê problemas, você só vê dificuldade. Você não consegue perceber que Deus está tocando o barro da gente, está moldando a gente. É difícil enxergar isso, ainda mais quando você tem 18, 19 anos de idade. Sim. Você pensou mais de uma vez em desistir, então, lá dentro do seminário? Sim. Até depois de padre. As pessoas falam assim, como que você tem certeza que você é ser padre? Gente, eu ainda não tenho certeza. Eu vou na fé.
eu vou na fé, eu vou seguindo, né? Porque tem muita coisa que a nossa fragilidade como ser humano, às vezes nos coloca em questionamento, em xeque, em realidade. Pensa que não coloca em crise quando você vê um homem casado, com toda a família chegando na missa, e fala assim, cadê os meus? Cadê a minha mulher? Entendeu? Coloca em xeque, claro que coloca em xeque. Não tem? Então, são opções que você tem que estar dizendo sim todos os dias. É igual para quem é casado. Muito importante isso. Sim todos os dias, né, pai? Porque não tem como falar assim, eu disse sim lá no dia da minha ordenação, em 2006, no dia 8 de dezembro. Ai, que lindo. Foi tudo lindo, né? Tava todo mundo lá, e puseram as mãos em mim. E acabou. Dormi no outro dia, tá aí, o sacerdócio. Aí começa. Fulano, o outro tá tentando se matar. Você acabou de se ordenar, o pessoal me chamando pra você visitar um que tá tentando suicídio. Aí depois chega no hospital. E todo mundo acha que você tem palavras que sai da boca, que tá tudo, né? Você é de Deus. Sempre tá 100%, né? E as coisas não são assim, né? Então por isso que a gente precisa tá sempre fazendo uma resiliência pra gente poder conseguir sempre dar esse sim para Deus, né? E não é fácil. Não é. Em todos os sentidos, né, padre? Em todas as vocações, né? Todas as vocações. E o que você falou é muito interessante, porque assim, o nosso sim é diário, independente do jeito que você tiver. Você tem que levantar e falar, Senhor, é isso, então vamos embora. Eu confio, como diz a música, eu confio no nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, vamos embora, né? Pega na mão de Deus e vai. Vai embora, né? Vai embora, que legal, padre. Padre, assim, na época de seminário, ou antes, ou na época de grupo jovem, você lembra? Se não lembrar, não tem problema, né? Já passa para outra aqui. Lembra alguma situação, assim, engraçada, que você falou, puxa vida, que a situação foi tão engraçada que marcou, aonde eu fui eu lembro dela, ou eu tô conversando assim. Lembra de alguma situação, época de seminário, alguma coisa assim? Eu tenho muitas, mas eu vou falar de uma que eu sempre falo. Quando eu vou dar formação para os ministros, porque os ministros chegam assim, a gente não é digno de ser ministro, né? Eles têm mania de falar essas coisas. A mesma frase, parece que é pronto todo mundo. Pronto. Eu não consigo. Eu falei, então... Aquela casa de Santo Piedoso, virando. Não, eu falo assim, então dá licença que eu vou deixar o sacerdócio também, então, já que eu também não sou digno de pegarem Jesus e de trazer Jesus à terra e vocês comungarem, eu comungar, não tem. E o que acontece? Quando eu era seminarista, eu gostava muito, porque eu sempre gostei, depois que eu conheci o Padre Paulo Ricardo de Cuiabá, e nos primeiros anos de seminário... Ele deu formação para você Ele também? vinha muito por causa do seminário, o seminário de Mato Grosso. Era aqui. Então ele tinha que vir aqui, ele sempre foi ciumento dos seminaristas dele, né? Então, foi aí que eu conheci e pedi para ele que naquele ano ele fosse meu diretor espiritual, ele colaborou comigo, graças a Deus. Foi somente um ano. Então, eu me encantei pelo hábito talar dos diocesanos, que é o hábito preto, né? Sim. A batina. E foi aí que eu falei, nossa, e aí quando eu descobri que a igreja tinha todo um cerimonial, né? Os padres que me formaram, eles me deram muitos valores, me testemunharam muitas coisas, mas essa parte eles não eram muito fãs, porque a linha de pensamento deles é mais ideológica, então não tinha muito isso. E aí quando eu conheci o Padre Paulo, eu falei, não, quando eu for padre eu vou usar batina que nem ele. Né? E ele falava para mim, lá a gente não usa 24 horas por causa do calor que Cuiabá é. Nossa. E aí, nesse sentido, eu comecei a conhecer alguns que eram cerimoniários dentro do seminário, e aí eu comecei a estudar liturgia, porque eu queria ser cerimoniário. Em 17 de novembro de 2000, eu mandei fazer minha batina e inaugurei. Olha, aquela noite eu dormi de batina. Falei, Jesus misericórdia. Dormi de batina mesmo, que era o meu sonho, né? Aí, quando chegou em 2005, o que era cerimoniário se tornou padre e não tinha ninguém mais para ser cerimoniário. Falei, eu me candidato. Opa, tô aqui. Dormi até de batina pra isso. Só que um dia aconteceu uma coisa, que aí entra a questão engraçada. Eu contextualizei para poder entender isso. O que aconteceu? Aquelas missas diocesanas que tinham lá no Guanandizão, antes de vir aqui para o ginásio Dom Bosco, da abertura da campanha. Abertura da campanha. Então, a abertura da campanha, a missa de Corpus Christi é coisa dos seminaristas fazendo. Depois das ordenações, tem isso também, mas depende da situação de cada ordenando. E crisma, às vezes, colaboram também. Então, aí, eu era responsável de organizar toda aquela parte do cerimonial. E chegou um momento, os microfones não tinham esses microfones sem fio. Microfone com fio. Só que o microfone, naquele dia, não tinha para todos. Então tinha que usar no Dom Vitório, no leitor e no comentarista. Tinha que ficar andando. Aí chegou um momento que o Dom Vitório falou para mim assim, passa esse microfone pro outro lá. Não sei o que, ele falou assim para mim, né? E ele tava meio indignado, porque ele não tava gostando muito do jeito que eu tava conduzindo as coisas.
Aí eu lembro que eu não vi que eu enrosquei todo o microfone no pescoço do Dom Vitório. Eu não notei nisso. Você tá brincando. Sério. 3 mil pessoas no ginásio Guanadzão. E eu lá. Na hora que eu puxo o microfone, eu só ouvi o bispo fazer assim, com aquela cara vermelha. Eu falei, meu Deus. Nossa, você quase enforcou o Dom Vitório. Quase. Ele não deve lembrar mais disso, porque mas foi uma das peripécias, assim, muito... Você quase enforcou o Dom Vitório. Todo mundo na Assembleia começou a rir. Eu abaixei a cabeça e fiquei do lado dele quietinho. Falei assim, senhor, me desculpa, Dom Vitório. Foi que ano mais ou menos isso, você lembra? Foi antes de 2005, ordenar, né? 2005, isso aí. 2005. 2005. Olha, foi uma coisa assim que... Eu falo pra eles, viu? Você errou, erre solenemente. O que eu fiz? Errou solenemente. Eu não olhei pro público, porque senão eu desceria de lá e tirar a batina e ir embora, porque imagina que todo mundo olhando pra você, 3 mil pessoas olhando pra você. Deus me livre. Gente, eu não lembro dessa situação, porque a gente ia todo ano lá. Essa situação eu particularmente não lembro. Mas era bom não lembrar mesmo. Não é bom não lembrar mesmo, não. Mas eu duvido se o Dom Vitório esqueceu isso, hein? Eu vou perguntar pra ele. Não pergunta. Eu vou perguntar. Ô, Dom Vitório, você lembra de um padre que quase enforcou você? Então eu falo para as pessoas, falo assim, olha, isso serviu para eu crescer. Às vezes falam, eu não sou digno. Quem que é digno? Deus vai nos fazendo digno na nossa pobreza, na nossa fraqueza. E continue firme. Verdade. Amém. Verdade. Padre, você falou que você tem um amor por Dom Bosco, por São João Bosco. Da onde veio isso? Desses padres que vieram lá era da Itália? Que você falou, né? Os salesianos que também colaboraram lá, também todos eles eram da Itália, nenhum deles era brasileiro. Porque na verdade a Nossa Senhora das Graças foi brasileiro, eu acho que agora deve ter mais ou menos aí uns 10 anos, 12 anos que começou a ter padre brasileiro e da arquidiocese colaborando lá. Até antes não, porque eles fundaram, eles construíram a matriz lá. Entendeu? E aí, porque ali o Nova Lima tem a questão dos leprosos, que o correto nome é Hansenianos, então sempre teve esse apoio, os salesianos, que é a irmã Silvia, que administra o Hospital São Julião, que hoje não mais, que hoje já tem outras pessoas fazendo isso. Então ali tem todo esse ambiente dos salesianos. Mas eu fui descobrir o porquê que eu tive esse... A minha mãe me contou que quando ela era jovem, ela tinha muita vontade de ser freira. E o lugar que ela queria era as irmãs salesianas. Entendeu? E a mãe dela não permitiu ela ir para o convento, para a congregação, e ela se escondia toda vez que tinha oportunidade de ir nas missas lá, para ver se alguém esquecia ela lá, para ela ficar lá. Ela se escondia? E aí, quando ela engravidou de mim, ela me consagrou a São João Bosco, entende? E eu, depois, convivendo com os salesianos, nos oratórios, depois... A primeira história que eu recebi, não sei se você conheceu o padre José Crevacore, um padre que ficou muito tempo aqui no Dom Bosco, né? Um padre que me deu... O primeiro livro de Dom Bosco que eu recebi foi dele. Um padre santinho. Porque, sabe aquele padre que é bom de você confessar, que você sai de lá e fala assim, eu falei com Jesus? É ele, o estilo dele. Ele faleceu ano retrasado com câncer, em Cuiabá, se eu não estou errado, ou Três Lagoas, não me recordo bem. Então são muitos padres que colaboraram com isso. E foi aí que eu fui tomando gosto. Qual foi a identificação que eu tive com Dom Bosco? Primeiro, essa questão de trabalhar com jovens. Eu até hoje, tem gente que fala assim para mim, você é jovem, por isso que você é desse jeito. Não é bem isso. A minha natureza, quando eu chego num lugar, eu quero fazer as coisas estarem intimamente ligadas e que as pessoas vivam intensamente aquilo, entende? Então, por exemplo, hoje como padre na paróquia, se eu chego, eu quero fazer as pessoas participarem da missa, eu quero que as pessoas se envolvam no trabalho pastoral. E isso me identifica com o Dom Bosco, porque o Dom Bosco, ele é muito prático. Né? Você percebe o jeito dele trabalhar, é tudo com muita praticidade. As regras da igreja, todinhas fáceis para os jovens entrarem nas coisas. Entendeu? Sim. Isso me atraiu muito. Depois, a outra coisa é a questão da música, do teatro, que eu gosto muito. Tem muitos que já me viram fazendo isso. Na missa eu fazendo homilia, conversando com o boneco, né? Eu gosto muito dessas coisas. Eu não vi, não tinha. Então são coisas assim, colocar os jovens para fazer encenação na celebração. Então são coisas que eu me identifico muito com o Dom Bosco nesse perfil, né? Sim. Depois, o ano passado e esse ano eu fiz uma pós-graduação, aí que eu descobri mais coisas de Dom Bosco mais ainda. Descobri o sobrenome dele que a gente não fala, né? Que o nome dele é João Melchior Bosco, né? Esse Melchior foi engolido. Sim. E fica Dom Bosco. Na verdade, esquece do João,
né? E fica só ali Dom Bosco, porque Dom significa padre na Itália, né? Então todo que é padre chama-se de Dom. Aqui no Brasil a gente usa o Dom para bispo. Então foi aí que eu me identifiquei, né? O oratório hoje, você tem que adaptar muito, porque não dá para fazer no formato de Dom Bosco nas realidades urbanas. Algumas realidades urbanas você até consegue, mas você tem que partir muito para tecnologia, porque os jovens de hoje não gostam muito de esporte, né? É difícil você jogar eles para fazer um vôlei. Na minha época, a gente, o forte, o sábado ou domingo à tarde... Tinha o que nós chamávamos de paquera, lembra? Chegava de paquera, que juntava todo mundo, era sábado e domingo. Isso. Ia jogar vôlei... Era mais fácil reunir o jovem nesse sentido, né? Você colocava lá, então, um futebol no quintal da igreja ou na escola ao lado da igreja, e você reunia, no final fazia uma oração, depois partilhava o lanche, era mais fácil. Hoje, é mais difícil você lidar com isso, então a gente tem que se adaptar. E aí, um outro detalhe que agora, eu tenho certeza que ele é o santo da minha vocação, é o espírito de família que Dom Bosco tem, que é a questão de fazer com que a pessoa se sinta amada. Quando a pessoa chega na confissão, eu tomo a dor dela para mim, entende? Quando a pessoa está na missa e eu vejo que ela faltou à missa, eu me preocupo porque ela não faltou na missa. Por que ela faltou na missa? Então, essas coisas todas eu me identifiquei e falei assim, não, é isso por aí mesmo. O tal do se importar com o outro, entende? E aí entender que você, e é uma outra coisa que Dom Bosco tem muito, que é a questão de ser um lápis, né, nas mãos de Deus, em que a gente vai escrevendo a nossa história. Deus vai mostrando o projeto porque Ele vai usando a gente como lápis para escrever a história. Então, nesse sentido... que eu tenho São João Bosco como... Né? Tem muita gente que acha que ele é fanfarrão, né? Que é só brincadeira, sem regra nenhuma. Todas as casas salesianas, no tempo de Dom Bosco, todo mundo tinha a regra pendurada na parede. Todo mundo tinha que saber que está lá a regra, entendeu? Mas com alegria. Essa é a diferença em Dom Bosco. Porque talvez alguns grupos dentro da igreja, que são mais tradicionais, ele não tem alegria. A autoridade, ela está sempre no pedestal. Ela sempre está para, né, não corrigir, castigar. Dom Bosco não gostava disso. O que ele queria? Que a autoridade fosse uma assistência-presença. Ele assessorava a pessoa, mas uma presença que modifica. Então, tanto que o lema na vida salesiana é justamente essa questão de ser presença. Sim. Você fala assim, não fala casa fulano, casa cicrano. Você fala, não, presença em tal lugar, presença em Barra do Garça, presença em Campo Grande, presença em Corumbá. Tá entendendo? Porque é presença. Ser a presença. Então, essa é a característica que eu gosto e... Esse dia eu vou falar para Dom Dimas. Mas como que você conhece todo esse pessoal aqui em Campo Grande? Muito simples, Dom Dimas. Quando eu trabalhava no sistema diocesano, de pastoral vocacional, juventude, eu não mandava carta. Eu visitava todos. Eu sabia o telefone de todo mundo, sabia o endereço, porque eu visitava na casa daquele coordenador de grupo de jovem. Então, é a característica de Dom Bosco. Ele ia ao encontro. Ele ia, mesmo sabendo que iam xingar ele, que ia gritar com ele, que ia bater nele, ele ia. Essa é a realidade, por isso que eu me identifico muito com ele. Legal. E eu encontro, e assim, o que me atrai muito em Dom Bosco é isso que você falou, essa alegria de mostrar um Deus alegre, lógico, com as regras, com as coisas, mas de uma forma acessível. Acessível. Totalmente. E essa forma acessível passa pela alegria. Ele veio falar, ó, quer conquistar o jovem? Seja alegre. Exatamente. Seja alegre, né? Faça parte, não seja... quando você chega lá, vou fazer isso. Você não conquista ninguém, nem jovem, nem velho, nem ninguém, né? Então, assim, Dom Bosco nos ensina muito isso, a acolher, a evangelizar com alegria e a estar presente. Para mim, eu tive que arrancar muitos preconceitos que eu tenho, né? Eu ainda tenho eles comigo, mas eu coloco eles de lado para poder lidar com as pessoas chegarem. As pessoas, né? A regra tem que ser depois, mas o primeiro momento tem que ser essa questão da escuta, do se importar, né? De deixar a pessoa ser ela mesma, para depois ela entrar no processo dela não ser ela mesma só no sentido para ela, mas no sentido de ela ser de Deus, dela ser um instrumento de Deus, que é muito mais, que as pessoas acham que, eu tenho que ser feliz, mas ser feliz para você mesmo não tem sentido nenhum. Mas você ser feliz na vontade de Deus, aí sim, você é feliz e faz os outros felizes. Faz os outros felizes. Verdade. Muito, muito bom isso, pai. Você hoje é pároco da São João Batista. Isso. Antes da São João Batista, você era pároco da onde, pai? Chegou a ser pároco, né? Esse ano completo 14 anos de padre. Primeiro ano, depois... inclusive, é uma coisa assim... Eu já entendi o porquê que Deus... esse território aqui, eu morei aqui em 2006. Quando eu saí do seminário, em final de 2005, em dezembro,
Dom Vitório queria que por toda a lei que eu fosse pro seminário. Aí não deu certo, ele percebeu que não ia dar certo. Aí no início do ano de 2006, em abril, eu vim para cá, me ordenei diácono lá em Nova Lima, vim para cá e fiquei aqui 8 meses. Depois terminou, me mandou, e aí eu fui vice-reitor com o padre Emilson José Bento, no seminário propedêutico. Fiquei o ano de 2007 todinho lá. E aí, acabou aquele tempo, trocou a coordenação do seminário e tudo, e eu acabei saindo. Ele falou, não, eu vou te mandar para uma paróquia. E aí que eu fiquei 9 anos, paróquia Cristo Rei, na Copa Vila 2. De lá que eu conheço Maricélia e um bocado de gente que é amigos de vocês, amigos nossos aqui. O Leandrinho, você conheceu lá também? Sim. Olha, pai, esse Leandrinho, padre, olha. Mas depois você ia para outra conversa. Mas é gente boa, é gente boa. Como diz Dom Vitório, é gente boa, é gente boa. Então, assim, são esses 9 anos, fiquei lá. Então, fiquei de 2008 a 2016. E aqui eu estou desde 2017, completou 3 anos, estou indo para o 4º ano já aqui. E, então, foi esse tempo aí que eu trabalhei. Então, se for analisar, é seminário e 2 paróquias. 2 paróquias. Antes disso, eu trabalhava com Dom Eduardo. 2004, 2005, eu trabalhei com o setor de juventude da diocese, que o Dom Eduardo começou. Mas já era padre? Não, eu era seminarista. Seminarista, né? Ele me escolheu para trabalhar com isso aí. Porque o Dom Eduardo tem a cabeça de religioso, né? Então ele me achava como um irmão salesiano, né? Que nas congregações, os irmãos é o pessoal que agrega a comunidade. Então, por exemplo, nos franciscanos, é o frei lá que é religioso simplesmente, é ele que faz o trabalho pastoral. O padre faz os sacramentos e organiza a paróquia a nível administrativo. Sim. E os freis, que são religiosos, nos salesianos é a mesma coisa. Os meus irmãos chegam para organizar os oratórios, eles organizam todo o trabalho de teatro, vai. Então ele pensava comigo isso. Aí eu fiquei 2 anos. 2 anos. E agora na São João Batista, padre, como que está sendo retomar as atividades diante dessa pandemia? A gente ficou quase 3 meses, bem dizer, sem ter nada, né? Bem dizer, sem ter nada. O que a gente tinha era tudo pela internet e tudo. E como que está sendo essa volta, padre? Qual as dificuldades você está achando? Ou não? Você está falando, olha, o pessoal está retornando. Como que está sendo? O meu diálogo com as pessoas é o seguinte. Como a gente vai nos mercados, nos bancos, eu dou de cara com muita gente. E aí, primeiro que eu descobri que a nossa população aqui é uma população que não gosta de internet. É uma população que não é muito de WhatsApp, não é de YouTube, não é de Facebook. A pandemia trouxe uma graça para nós. Eu tenho um contato agora com pessoas da maior parte do Brasil, né? Então, assim, a verdade, eu mantenho as redes sociais por causa desse público, não é por causa dos meus paroquianos, entendeu? O vínculo que eu tenho com pessoas que são de Naviraí, de Minas Gerais, de Cuiabá, outros que são de Corumbá e estão sempre pedindo oração, outros... Então, as pessoas... ali é um contato, porque hoje a internet não existe lugar, é mundial, né? Sim, você colocou uma coisa ali... Quem está lá na Índia consegue. Verdade, não tem. Até ao não tem barreira geográfica, mas exatamente. Não existe mais barreira geográfica. Mas aí, tratando-se do nosso povo, o primeiro desespero que eu estava aqui em relação à pandemia, de que tudo acabou. Essa passou na minha cabeça. Primeiro que eu fiquei revoltado porque concordar com uma ideia de fechar a igreja, para mim foi muito difícil. Eu fiquei 24 horas em estado de pânico. Né? Quando os coroinhas chegaram para mim e falaram assim, padre, o bispo lançou uma carta agora. Eu fui lá em cima e voltei. Fiquei, eu acho que no outro dia, no final da tarde que passou, né? Tava assim, muito tenso. E aí, como fazer? Eu demorei um dia, nesse primeiro dia, eu nem rezei missa pro público. Rezei lá na igreja sozinho, e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pelo povo. Essa sede de querer chegar até as pessoas. Então aí comecei a rezar na capela, fiquei esses 3 meses como você está falando. Passou a Semana Santa, aí eu comecei a agregar as pessoas. Então qual que é o meu diálogo? As pessoas ainda não voltaram para a igreja. A maioria voltou para fazer festinha, reunindo, aglomerações nas casas, isso eles estão fazendo. Aí de vez em quando eu coloco no Instagram e no YouTube, e até mesmo no Facebook, eu coloco lá assim nas redes sociais, coloco, nossa, lotado, e mostro os ambientes que estão lotados. Aí a igreja, 3 ou 4 sentados lá. Essa é a nossa fé, ainda coloca essa frase assim, essa é a nossa fé. Então, é um desafio, mas eu tenho trabalhado muito pessoa a pessoa e diálogos e colocando muito isso para as pessoas, que a gente tem que retornar, porque a nossa força tem que ser a nossa fé e é ela que nos alimenta. Então, se eu não tenho a fé alimentada,
Pode vir o coronavírus, pode vir a gripe suína, H1N1, pode vir aí como está a situação dos gafanhotos, das formigas voadoras. Tudo me atinge porque eu não tenho fé alimentada. A gente tem que encontrar alternativas. Porque tá essa situação, né? A gente tá, essas notícias. O vento é desespero, né? Então, por que entra em desespero? Porque isso revela quem nós somos. Entendeu? Eu quero ter paciência. Deus vai dar problema para ver se você tem paciência. Não adianta falar, eu quero paciência. Aquela pessoa, vejo muitas pessoas falarem assim, né? Nossa, aquele menino, aquela moça é tão calminho, tão tranquilo. Você não tem para ver se é calminho mesmo. Vai caminhar, vai comer um quilo de sal junto. Então, no momento da pandemia, que pena, nós estamos perdendo muitas pessoas. Eu perdi já 6 paroquianos. Desde junho até agora, foram 6 pessoas paroquianos nossos que morreram de coronavírus, né? E tantas outras famílias, e eu me compadeço com isso, porque eu sei que é uma dor muito profunda. Primeiro, o sepultamento é uma coisa assim tão, me perdoe dizer, mas acaba se tornando um pouco desumano, mas é uma questão de prevenção. Primeiro enterra e depois que a gente vai fazer a oração sobre a sepultura, você não pode ter contato com o caixão, até as pessoas, os guardas funerários, eles têm que ter todo um equipamento para poder tocar no caixão. Então, é triste, é muito triste. Então, eu penso assim, estou tendo um pouco de dificuldade? Estou tendo. Mas, por outro lado, Deus está revelando uma coisa muito boa nesse tempo. Está surgindo muitas pessoas, pelo menos na nossa paróquia, não sei em outras, e nem sei se aqui na Boa Nova está desse jeito. Pessoas disponíveis querendo trabalhar na comunidade, né? Então, eu estou vivendo um momento que eu não vivi os 3 anos anteriores aqui na São João Batista. Porque eu lutei, tentando trazer acampamento, trazendo isso, trazendo aquilo, correndo, batalhando todo sábado, 6 famílias visitando e indo em todos os velórios possivelmente para poder agregar as pessoas. Agora eu tenho um público que me apoia, em que eu só às terças e quartas-feiras, tem dia que eu saio 6 horas da tarde, que eu começo 2 horas, aquele mundaréu de gente para confessar. Então hoje as pessoas tem um público que já entendeu isso, mas tem um público que a gente precisa pegar a varinha e dar nas pernas, sabe? Porque só vai vir na hora que o calcanhar foi apertado. Então, sim, a gente tem que insistir. Eu demorei para entender isso e aprendi com vocês, que são pais, que a gente nunca vai parar de corrigir, chamar atenção e falar as mesmas coisas para o filho. Ele tem 60 anos, você vai ter que ficar repetindo as mesmas coisas. É casado? Piorou. Agora você vai ter mais trabalho. Então, é nesse sentido que eu estou vendo a pandemia, né? Por outro lado, tem pessoas que estão vendo aí no desespero, eu estou vendo muitas graças com a desgraça que está acontecendo. Entendi. Olha, bom ouvir isso. Padre, muito bom estar com você. Infelizmente, nossa entrevista está terminando. Olha, muito bom esse papo. Nossa, que papo maravilhoso. Eu gostaria que você deixasse, diante disso tudo, né? Deixa uma mensagem para o nosso povo, não só de ânimo, de otimismo, mas volta para a igreja. Volta para a igreja também. Eu quero dizer para você, que está me assistindo neste momento, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a gente tem que compartilhar não tanto de mortos, ou tanto que subiu o coronavírus. A gente tem que compartilhar mensagens boas. E também nem ficar pegando mensagem da internet e ficar enchendo os nossos celulares. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo com uma ligação, com uma chamada de vídeo. Isso sim é mostrar uma presença de que se preocupa com o outro, que quer bem do outro. Eu não posso ir na casa, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo. Ele não tem celular assim. Manda uma mensagem que você escreveu, não que você copiou da internet. Isso. Entendeu? Então, aí está. E o mundo está precisando de entender que a gente precisa se portar um com o outro. Essa é a graça que Deus está permitindo com o coronavírus, da gente se importar com o outro. De ver que o tempo todo preocupado com as coisas do mundo, esquecendo das coisas de Deus, que o ser humano são as coisas de Deus, né? Então a mensagem que eu deixo é que volte para a igreja. Eu insisto muito com isso, né? Se você não comunga, você está impedindo você crescer na fé, porque você ouve o evangelho, você permite que Deus, o seu sangue o sangue dele torne o seu sangue, a sua vida, os seus mistérios, né? Participe da sua vida. Agora, do contrário, você fica distante, você fica perdido, qualquer dificuldade que vir você vai cada vez mais se afundar. Então, se a gente se une em oração, e gente, temos que rezar. Eu quero convidar vocês para rezar, porque essas coisas que estão vindo, coisas piores virão. Não no sentido apocalíptico que eu quero falar, mas no sentido do que nós plantamos. O mundo está sendo resposta do que nós estamos fazendo com ele, né? A natureza, os seres humanos
está precisando a gente rever os nossos conceitos e a nossa forma de agir. Então a mensagem é do Salmo de hoje. Feliz o homem que respeita o Senhor. Se a gente respeitar, como o Salmo 127 hoje está nos falando, feliz o homem que respeita o Senhor. Se você respeita a vontade de Deus na sua vida, né? Eu vou fazer o que eu quero. Não, você não vai fazer o que você quer, vai fazer o que Deus quer. Eu vou falar, a vida é minha, faz o que eu quero. Não faz. Você vai ter que cuidar daquele fulano que Deus botou no teu caminho, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o padre que Deus colocou no teu caminho. O padre reza por ele. Aquele fulano da sua comunidade, reza por ele. É ele que Deus te deu para... Ele é a forma, o rosto de Deus na sua vida e na minha vida. Eu também tenho os meus desafios. Eu posso talvez não viver o que você está vivendo, mas a mensagem principal é essa. Feliz o homem que respeita o Senhor. Se a gente for por esse caminho, olha, até as dores se tornam alívios na nossa vida. Você fala, nossa, sofrimento gostoso, me ajuda a ser feliz, me ajuda a ser melhor. Com certeza. Amém, Pai. Maravilhoso, maravilhoso. Espera só um pouquinho que você já vai dar a bênção pra gente, tá? E você, irmão, que nos assiste, que nos acompanhou até o final desse vídeo, peço para que você que já é sócio, continue contribuindo com a comunidade Boa Nova. Nós precisamos demais da sua ajuda, né? Vai estar aparecendo os números da conta, você que faz por transferência, você que faz sua contribuição por boleto também, o boleto já deve ter chegado na sua casa, e também estamos atendendo aqui na comunidade. Nós agradecemos muito de coração a toda a sua ajuda e continue nos ajudando a evangelizar, contribuindo com a comunidade, compartilhando esses vídeos, tá bom? Então, vamos ficar aqui com a bênção do nosso querido Padre Ricardo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quero agora abençoar a carteira de trabalho, os remédios, as roupas dos enfermos, a água, o sal que você coloca aqui agora diante dessa mídia. Também por aquele pedido que você está fazendo há tanto tempo para Deus, aquele seu impossível, que uma gota do sangue de Jesus seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, para que o Senhor vá à tua frente e que Maria, pegando pelas tuas mãos, possa te mostrar a resposta que você mais necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e salve Maria você, viu? Salve Maria e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz.